Sejam muito bem-vindas ao Pod Minas, um bate-papo que agora literalmente está entre mineiras. Nossa convidada mais que especial, Andréia Mariano Mineira. Aqui do meu lado, Ana Dábia. Então, sejam bem-vindas, se acheguem. Seja bem-vinda, Andréia. Gente, obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Gostoso estar aqui, um prazer mesmo, uma alegria. Ai, que Só delícia. convidados especiais. Não, eu já vou começar apresentando de verdade. Então, isso é uma honra. Andréia é uma querida e psicóloga, né? Eu amo essa história da sua especialização. Então, nós temos aqui uma neuropsicóloga com especialização na terapia cognitiva comportamental. Mas antes disso, ela é casada há 27 anos, Sim. Coisa mais linda, mãe de 2 adolescentes, que tem muito para contar pra gente. A gente quer ouvir tudo e mais um pouco. Uai! Boba, vambora! Uai, E tem conversa aqui, hein, gente? E permeando também a nossa conversa, o nosso compartilhar de fé, experiências, ponto de vista e tudo aquilo que vai pincelar a nossa conversa, né? Pincelamos o fato de que a Ana veio de uma família extremamente estruturada emocionalmente, e existe um mistério envolvendo a história deles, né? Uhum. Que é o fato de, mesmo sem recurso financeiro, a prosperidade ter alcançado essa família. Então é o seguinte, a Ana perdeu o pai há quanto tempo, amiga? Há 9 anos. Há 9 anos, então, esse pai, esse chefe de família se foi. A partir disso, a história, tanto dela quanto da mãe e da irmã, poderia ter tomado um caminho que poderia ter dado muito errado. No entanto, elas souberam ressignificar, principalmente a Ana, que tem essa história de uma trajetória, de ter saído de Minas, ter vindo para Campinas e ter desbravado e ter se tornado uma profissional tão referência. Então, como que funciona, André? Eu acho que você pode colocar, você conhece um pouquinho, né, da história da Ana. Como que funcionam essas histórias, onde às vezes uma dor vivida, uma perda, uma morte, um trauma, a partir dali existem diferentes maneiras de lidar com isso. O que você tem de experiência, tanto na clínica quanto de vivência, que você acha que pode determinar o rumo da continuidade dessas histórias? Olha, é uma história bem interessante mesmo, né? Uma história rica, eu digo, rica que tem muito conteúdo aí pra gente dividir. Mas acho que uma coisa que chama a atenção e que provavelmente aconteceu porque não foi a partir da perda. A partir da perda desse chefe de família, desse pai que tão representava a casa, né? A família, um casamento de tantos anos, uma família estruturada. E quando esse pai vem a faltar, essa família conseguir de uma maneira tão brilhante, claro que tiveram dores e talvez algumas faltas, mas mesmo assim, ela, a irmã, a mãe conseguiram ressignificar e ter uma trajetória de sucesso. Em primeiro lugar, porque eu acredito que Deus conduziu todas as coisas nesse processo. Porque é uma família que tem fé, é uma família cristã, Sim. de terceira geração, né? Conversando com a Ana ali, é terceira geração na parte cristã. Sim. Mas o que se deve muito é como lá na historinha de vida deles, enquanto crianças ainda, essa parte emocional, esse acolhimento desse pai, o quanto foi estruturado, fortalecido, tolerância à frustração. Eu falo que são alguns sentimentos fundamentais para a vida do ser humano, mas que são desenvolvidos na infância. O quanto essas crianças se sentiam amadas, autoconfiantes, tinham uma boa tolerância à frustração, porque tiveram faltas. Sim. Então, hoje tem, ok, amanhã não tem, tudo bem bom também. e que bom que elas existiram, para saber lidar. Não, isso é ótimo, né? Para aprender a lidar em toda e qualquer circunstância. Sim. Então, acho que isso foi o grande segredo aí para darem certo. Né? E não se perderem, porque poderia, como você disse, né, Cá? Sim. Tomarem rumos aí muito ruins. Claro, Então, porque... a maneira como esse pai, essa mãe juntos, né, e talvez principalmente o pai, teve um papel fundamental para fortalecer o acolhimento, o apoio emocional, inclusive. Então, hoje, no que você, na sua expertise, né, você atende tanto os filhos quanto os pais, você faz divisões, você tem essas famílias em mãos ou você fraciona? Eu tenho as famílias, sim. Quando a criança que vem para terapia, sempre alguém vem com uma queixa. Geralmente é o filho.
Né? Nunca sou eu, mãe e pai, que percebi que eu tenho um erro, uma falha ali na educação e por isso a criança... Não, é o filho que vem e esse filho, essa criança denuncia o ambiente do qual ele está inserido. Então, mas a partir do momento que a criança chega, nós temos acesso à família. Assim, essa denúncia, né, entre aspas, Deia, ela vem, às vezes, sinalizada não verbalmente, mas a criança deixa o comportamento na escola, deixa um comportamento social, ela deixa sinais de que alguma coisa ali não está funcionando. Então, só para a gente retomar e a gente conseguir encerrar, porque tem muita gente que está ouvindo a gente, que pode estar vivendo nesse momento uma dor ou uma situação pela qual ela não se preparou. Porque, para a morte, por exemplo, né, a gente não tem uma cultura de se preparar para ela, para uma doença um pouco mais grave e tal. Então, eu penso que seja o que você está tentando deixar. Não tem a ver com preparar para o pior, mas tem a ver com viver um dia a dia tão consolidado que quando o pior chegar, essa família tem estrutura para lidar com isso. Exatamente, ela está preparada, é isso mesmo. E aí, completando, nós temos, sim, acesso às famílias, né? Na terapia infantil adolescente, o trabalho maior é com a família. Né? Então, nós temos acesso aos pais, e isso é muito bom, né? Ter essa ferramenta, e quando eles são colaborativos, essa criança muda a trajetória de vida dessa criança, que apresentou lá, seja uma crise, um transtorno de ansiedade, uma crise de ansiedade, ou está com pânico, porque está passando uma situação difícil, às vezes na escola, ou às vezes até mesmo pelo relacionamento dos pais, né? Então... E para encerrar aqui minha história, que eu vou apresentar da cá, para a gente também entrar no assunto, o que a gente estava conversando outro dia, em questão de essa mentalidade, né? Você, Andréia, especialista, né, em psicologia, e de estar com essas famílias. E lá em Minas, eu sou bem do interior de Minas, a gente não tinha acesso a essas pessoas grandiosas como você, acesso a pessoas, né? A esse conhecimento, né? Porque eu falo assim, nossa, eu tive uma família próspera, eu tive uma família com um pai muito sábio, um homem que foi guerreiro, que conseguiu constituir e prevalecer nisso, né? Porque eles se casaram muito novos, minha mãe tinha 16, meu pai tinha 18 anos. Então, ele conseguiu, com muita persistência, manter toda essa família sem esse suporte que hoje a gente tem, né? Sim, na verdade, emocional, a gente, né? emocional, sem esse suporte de estar contatando uma pessoa como você. Qual o privilégio disso, de ter você? Qual o privilégio hoje em dia e que você pode tirar também de uma família lá do norte de Minas que foi próspera, e a prosperidade que eu falo, que eu explico para cá também, dessa herança que ela sempre fala, Aninha, você tem uma herança muito grande. E quando a gente se fala de herança, a gente pensa em dinheiro, né? E isso não foi a realidade da minha vida. Como que você conduz a isso, assim, falando desse privilégio de hoje, o que você pode falar das pessoas, que muitas pessoas podem estar nos ouvindo, né? Pessoas que não têm esse acesso. Essa né? ferramenta, essa né? ferramenta, Não pode pagar por né? uma ferramenta. Isso. Porque... A minha família deu muito certo. A gente foi muito próspero sem esse auxílio, né? Mas a gente tinha muita fé, a gente tinha um Deus muito grandioso ali fazendo todo ao seu redor. E como a gente pode fazer a junção disso, né? Da sua fé, da sua profissão e desse privilégio que hoje você pode proporcionar para as pessoas. É um privilégio mesmo. Eu também venho do interior de Minas, né? Do sul de Minas. E realmente existe um tabu. Lá ainda existe, né? Por mais que aqui na cidade grande São Paulo... Aqui, tanto de financeiro quanto de informação. Quanto de informações. Então, lá era muito... existia um preconceito. Mesmo que tivesse, Ana, e deveria ter... Primeiro que as pessoas não tinham acesso. Não tinham acesso a nem a informação, ou porque era um serviço muito caro, porque realmente era visto como para uma pessoa muito problemática, né? Visto como louco, né? E isso foi caindo por terra, graças a Deus. E hoje as pessoas veem de forma diferente. Então, assim, na época, e foi assim, eu creio que foi por Deus mesmo ter dado certo, porque poderia não ter dado. Como a Cá disse, poderia ter tomado outro rumo a vida de vocês. Mas por tanta sabedoria do seu pai, que buscava essa sabedoria, que com certeza não é sabedoria terrena, era uma sabedoria dada por Deus, para ter estratégias para lidar com as filhas, as crianças, adolescentes, sem uma ajuda, um apoio psicológico e emocional.
E deu certo, graças a Deus. Mas as famílias hoje que estão ouvindo e não têm acesso, mesmo que nós somos cristãos, né? São coisas totalmente diferentes. A Bíblia é muito clara, né? Que nós devemos cuidar do corpo, da alma e do espírito. E quando nós cuidamos do corpo, né? Então, nós vamos lá no médico com frequência, alimentação, atividade física e etc. A alma é conosco, no consultório. Ali a parte psicológica, emocional, né? E a parte espiritual, né? Então, assim, isso vai fazer a junção e ali, né? E integra o homem. Mas as pessoas hoje que vivem isso e ainda têm esse preconceito, gente, não tenham, porque você pode, sim, buscar uma ajuda psicológica e emocional se você vive alguma situação difícil ou de uma perda. E talvez você tenha uma família estruturada até... E talvez não. Ou de uma disfuncionalidade, né? A gente estava falando sobre histórias de vida e o quanto as suas experiências direcionam até as suas escolhas. Então, foi o que aconteceu comigo, né? Eu venho de um contexto familiar totalmente desestruturado, né? E a minha mãe sempre muito trabalhadeira, muito honesta e tal. Em um determinado momento, eu devia ter ali os meus 17 anos, ela decidiu ir embora para os Estados Unidos, depois da separação, né? Dos meus pais, quebra da empresa e tal. A gente estava vivendo um contexto péssimo. Ela foi embora e falou, bom, eu vou embora e aí eu fico lá, pago as dívidas, honro tudo e busco vocês. E aí ela ficou esse período de 1 ano e aí voltou para nos buscar. A embaixada americana concedeu o visto para minha irmã e para o meu irmão, mais novos que eu, e eles foram embora. E a minha mãe falou, bom, já que eles não te deram, Karine, não tem problema. Mês que vem você vai. E nisso se passaram 12 anos. Então, foram 12 anos, né, ali, depois dos meus 17, 18 anos, onde eu fiz praticamente todas as minhas escolhas que determinariam... Né? Que são escolhas importantíssimas, né? Totalmente. E aí, nesse trajeto todo, casa, separa, perde filho, tem câncer e sofre um monte... Bom, enfim, foi um contexto extremamente complicado. E aí hoje, quer dizer, nesses últimos dias, né, eu tava pegando, me refletindo, porque graças a Deus e a misericórdia dele, depois também de viver muitas experiências muito difíceis, hoje eu posso dizer que eu tenho uma saúde tanto espiritual quanto emocional muito maravilhosa, maravilhosa, porque eu aprendi a amar a minha história. Só que nessa história desse distanciamento físico, que aí é onde a gente entende o quanto o nosso emocional ele é construído pela nossa história de vida. Eu, infelizmente ou felizmente, depois de ter me submetido a essa distância física, ia ter que ficar sem a minha mãe por todo esse período e escolha. Sim. Hoje eu consigo lidar com rupturas, por exemplo, de amigas que por algum motivo fazem coisas que não vai dar mais para continuar essa amizade. E é impressionante, Déia, como a minha ruptura é mais forte do que eu, não é que eu queira. Se alguma coisa, ou com relação a trabalho, ou com relação à amizade, ou até mesmo familiar, de coisas que eu percebo que não fazem mais sentido estar na minha vida. Eu viro a página numa velocidade... Sem sofrimento. Sem sofrimento. Depois de muito sofrimento, hoje é sem sofrimento. E meu marido mesmo fala, é impressionante como você se tornou racional nessa história do rompimento. Tipo, tanto é que o empreendedorismo, né, eu caminhei para ele por quê? Porque eu estava muito estável comercialmente, eu estava no meu melhor momento comercial. Só que eu tive estrutura emocional para fazer uma escolha de tentar empreender, começar do zero a minha empresa e romper com algo que estava estabilizado. Então, assim, isso, se você souber olhar para sua história, ressignificá-la, Perfeito. E fazer com que ela termine bem, por mais traumas e momentos difíceis que você esteja passando, eles são superáveis. E a gente tem aí a ferramenta da psicologia, a terapia comportamental, ela consegue direcionar muito, né, o ambiente, o contexto que a pessoa vive. Como que funciona? Uma ótica de uma terapeuta como você, que recebe aí os seus pacientes e tem esse contexto de ressignificação. Como que é o seu trabalho? Então, no primeiro momento, ele vai chegar com toda essa história, né? Talvez um momento de dor, um momento de... Talvez um momento de sofrimento. Das vezes, né, Déia? No momento do maior sofrimento, da maior dor, daí ele não aguenta mais e procura realmente, né? E ele acaba cedendo a essa ajuda. E nesse primeiro momento, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer os sentimentos, o que ficou para ele, né? Pode ser funcional,
e pode ser disfuncional, distorcido. E aí nós vamos, através do que ele vai trazendo, dos pensamentos que permeiam ali a mente dele, através daquilo que ele pensa, mas minha mãe foi muito má comigo, minha mãe me abandonou. Será mesmo? Por que ela abandonaria? Aí a gente vai buscar evidências, fatos, para concretizar aquilo ou não. Talvez, será que ela não sofreu? Né? Será que foi fácil para ela? Não foi uma escolha, simplesmente não saiu lá o documento e não foi possível. Então, assim, e dá um novo significado. Então, o primeiro momento é a psicoeducação. É trazer tudo que ele traz ali de conteúdo e ressignificar, é isso mesmo. E num segundo momento, usando ali as estratégias que a terapia comportamental nos disponibiliza para fortalecê-lo. E ter força para buscar novas escolhas, novos relacionamentos. Agora, interessante, a história de vocês é totalmente diferente, né? Distintas, né? Uma história muito bonita, que deu muito certo, né? Que tiveram lá as dificuldades, talvez outras dificuldades, mas foi uma família estruturada até e que poética, venceu. Né? É poético, assim. É tipo, poético. É porque é uma família super simples e tal. Sim. Aí de repente tem a como perda eu do disse, pai, né? a mágica, né? A mágica mas que o meu amor, pai o fazia. amor prevalece. Num contexto, hoje, assim, se você for olhar a cidade onde eu fui criada, olhar o contexto de vida que eu tinha, eu penso assim, qual foi o segredo? Eu fico orando, pedindo para Deus me dar essa revelação desse contexto mágico que meu pai fez na minha vida. Até porque você quer estender para sua família, né? O Senhor Exato, abençoa. mas com certeza Senhor. É um legado que seu pai deixou mesmo. Mas com certeza esse pai, essa mãe, principalmente o pai, trabalhou nos filhos, né, nas filhas, a autoestima. São 5 sentimentos que são fundamentais para a vida do ser humano, que são desenvolvidos na infância. Autoestima, gente, autoconfiança. anota, peraí, falta de fala devagar essa parte, anota. Calma. Autoestima, autoconfiança, tolerância à frustração, sensibilidade ao outro e responsabilidade. E dentro desses, todos eles são sentimentos desenvolvidos na infância. Eu acho que, assim, não dá para falar qual é mais importante e tal, mas eu acho que o fundamental ali, além dos outros, foi a autoestima. Esse pai fazer com que essas filhas se sentissem amadas, aceitas, queridas, a despeito de qualquer situação, sentimento do outro, comportamento do outro. Por quê? Isso fez com que elas, na ausência dele, se sentissem preparadas para a vida e para enfrentarem pessoas, porque é difícil. Você sai lá do interior, você vem para uma cidade grande, né? Se sente pequena. Não, ainda mais num segmento de beleza, que é uma vaidade, uma competitividade, muito um estrelismo grande. Ali. Todo o tempo. E hoje né? a Ana é uma referência mesmo na área, né? Assim como a Ká, na área dela de empreendedorismo, enfim. Então, histórias totalmente diferentes. E aí, voltando um pouco para a história da Ká, por que ela deu certo? Tão certo numa história tão difícil. Isso aqui eu contei a parte bonitinha, gente. Eu sei. Não tenho dúvida, viu? Mas ao longo de toda da perda, que também foi uma perda, né? Foi uma falta ali repentina. E diante dessa perda, ela também ressignificou, ela também buscou recursos psíquicos, psicológicos, mesmo que sozinha, sem um apoio emocional de um terapeuta, total, de um psicólogo. Exato. E sobreviveu. Sim. E eu não consigo tirar, eu não posso, eu seria, inclusive, negligente ou leviana, se eu tirasse mesmo as mãos de Deus da minha história. Porque o sentimento de abandono, porque independente da intenção, né, dos meus pais, o que eu senti, e você ser abandonada, você pode ter 3 anos, você pode ter 15, você pode ter 20, ou até mesmo na idade adulta. Porque que muitas mulheres, depois de serem abandonadas pelos maridos, não conseguem restabelecer o emocional. Porque a sensação de abandono, gente, ela não tem a ver com você estar preparado porque você tem idade. Ela dói. Então, assim, é impossível eu não entender que, inclusive, tudo isso fez parte da minha história para que ela reconstruída virasse algo bom. Porque tudo aquilo que é reconstruído, tudo aquilo onde Deus coloca a mão e restaura, é impossível terminar mal. Então, independente do momento que cada um esteja vivendo da sua história, pode estar no pior momento da sua vida. Isso não significa o final da sua história. Significa que faz parte do processo e você sabendo ressignificar, mas de uma maneira poderosa. Porque existem pessoas que se distraem. E hoje em dia é muito fácil a gente se distrair. Principalmente quando a gente fala sobre rede social, sobre olhar a vida do outro e tal. Então, eu queria agora ouvir de você, que eu tenho convicção de que tem a inspiração do Espírito Santo,
até que ponto uma terapia, ela pode, de fato, ser um divisor de água na vida de uma pessoa, não que isso aconteça do dia para a noite, mas até que ponto o processo terapêutico pode ser um divisor de águas, ou até que ponto ela só vai adiar aquele sofrimento e não vai conseguir, de fato, encarar ele como ele é. Não, olha, a terapia, ela pode sim ser um divisor de águas, mas como você bem colocou, é um processo, não é realmente mágico, não é do dia pra noite. Não porque tem gente que começa, né, amiga, eu já fui 3 vezes na terapia, não adianta nada, ela não fala nada, não fala nada que eu não dá nem soubesse. pra avaliar a terapeuta, se ela é boa, se ela não é, É. se ela atingiu, não atingiu, se identificou. Realmente, é um processo, né, a curto, médio e longo prazo, dependendo do caso, mas ela consegue atingir a partir do momento que, independente da queixa, mesmo, vamos falar aí da questão do abandono, né, que você vai ressignificar aquele momento para a pessoa. Muitas vezes a pessoa não está preparada, ela quer só um ouvinte, ela quer um ouvinte, e a cura começa pelo falar, pela fala. Então, a partir do momento que ela está ali, ela só falou, ela não quer te ouvir. Ela falou, descarregou, ela saiu dali mais leve, pode ter certeza. E eu creio, agora, eu, Andréia, a partir do momento que a pessoa está ali, o Espírito Santo já está trabalhando na vida dela. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bora. Andréia, então, clinicamente falando, como é para você ser uma psicóloga e ter a fé e ser uma mulher cristã? Na verdade, assim, então deixa eu começar, uma boa pergunta, né, uma boa reflexão aqui para nós, para quem está nos ouvindo, porque assim, existe uma questão ética, o nosso conselho, né, é muito claro com relação a isso. A partir do momento que eu estou ali, no setting terapêutico, no consultório, independente da pessoa que está na minha frente, né, nós não podemos fazer essa junção, ok? Então, ciência, fé, existe essa divisão. Mas eu André, agora, né, assim, então no consultório, como que eu conduzo? Eu conduzo da maneira que me é permitido conduzir. Então, de acordo com aquilo que eu me especializei, a abordagem teórica que eu me especializei, né, que é a psicologia comportamental e a neuropsicologia, de acordo com aquilo que me traz de ferramentas. Então, tudo isso é aplicado ali, de acordo com a terapia da pessoa. Só que, assim, agora a minha pessoa, eu, Andréia, eu não acredito, de verdade, que alguém consiga separar. Então, assim, falar, não, aqui fica a minha fé e aqui uma gavetinha, né? Eu não acredito isso acho que em nenhuma área, né? Por exemplo, em sei lá, nenhuma área, cara. você, né? Você tá ali fazendo cabelo e tá tentando deixar a pessoa, de repente, é uma mulher que chegou meio que destruída, não vamos nem falar do habitual. Vamos falar, então, de um contexto onde a sua fé tenha que entrar de alguma maneira. Então, você tá ali lidando com aquela mulher que tá falando, enfim, do que tá vivendo. É impossível você deixar os seus valores, a sua ótica de fé de lado e falar enquanto cabeleireira a sua opinião ali. E eu imagino que também, né, até eu fiz psicologia, né, Déia? Eu comentei com você. Então, e eu passei o meu curso inteiro, enquanto eu ouvia os professores falando sobre tudo, eu sempre tinha um olhar espiritual para aquilo que eu estava ouvindo. Então, eu imagino que você deva viver essas situações, onde você tenha um olhar espiritual e aí ter que conciliar o seu olhar espiritual, aquilo que até o Espírito Santo de Deus te trouxe ali, até como sabedoria e revelação. E em que momento você vai unir o seu conhecimento teórico, prático, né, de experiência, de vivência clínica, com esse olhar divino, né, de revelação e de amor. Como que funciona para separar isso, assim? Como é que você... Porque realmente é muito difícil. E, assim, eu não acredito que a gente consiga, assim, totalmente separar, como eu disse. Mas, ali na presença do cliente, do paciente, não é falado, não é dito, a gente não pode... Apesar de que muitas vezes, por eu ser cristã, então uma comunidade cristã é muito grande. Sim, a minha cartela de clientes cristãos, porque eles sabem da importância e eles buscam, assim como eu. Então, eu, Andréia, também não entregaria meus filhos para uma psicóloga que não fosse cristã. André, mas isso é preconceito? Isso não, porque eu quero alguém que acredita e me ajude a construir aquilo que eu estou construindo. Como seja uma extensão dos seus valores, né? E que seja construção, né? Isso. E que essa é a sua construção familiar. Porque né? O que eu acredito? Que em algum momento do processo de terapia vai acontecer uma orientação que talvez fuja dos princípios bíblicos do qual nós acreditamos e vivemos.
E eu não quero isso. Claro. Então, assim, então, pautada à luz da palavra, eu tenho ali muito claro para mim o que Deus espera de mim. Eu acredito mesmo que essa profissão foi direcionamento do Senhor para minha vida, em algum momento, porque não é a minha primeira faculdade, fiz administração. E aí, um belo dia, o Senhor me tocou e realmente eu fui procurar psicologia, com muito fogo no coração. Me ardia o coração, queimava. Então, eu falei assim, meu Deus, e agora, né? Então, vou fazer, vamos embora fazer e ver o que Deus tem. E foi acontecendo tudo tão de forma leve, natural. Você está há 22 anos exercendo a profissão. 22 anos exercendo e só clínica, sempre clínica. E nesse período, eu tive histórias incríveis, assim, daria para contar várias, assim, né, sem identificação, mas de coisas que aconteceram que eu tenho certeza que foi o Senhor, sem mesmo citar o nome do Senhor. Da mesma maneira que médicos conseguem também testemunhar, da mesma maneira que dentistas vivem isso também em clínica, eu penso que às vezes as pessoas, não é nem preconceito, as pessoas têm uma ideia errada de que se alguém colocar os seus valores enquanto exerce a profissão, está misturando as coisas. Agora eu quero saber que profissional com excelência consegue se dividir nesse nível. Então, assim, uma coisa é ser uma utopia. Né? Isso daí é pregado nas faculdades, porque existe um código de ética para te conduzir, para que não vire ali a casa da mãe Joana. O que não pode é você tentar convencer a pessoa a seguir aquilo que você acredita, né? E automaticamente, eu sempre percebo no nosso meio, que estamos sempre com pessoas, que esse direcionamento, ele é espiritual. Esse relacionamento, ele é espiritual. Porque não vai estar com pessoas, você não vai conseguir, nem você, nem a pessoa vai conseguir estar ali no movimento da sua vida, do que você acredita, do seu trabalho, se ela não tem o mesmo contexto, se esse relacionamento, se essa conexão não seja verdadeira. Eu tenho muito isso. As minhas clientes, as pessoas que eu tenho acesso, as pessoas que eu conheço, as minhas amizades, normalmente são todas pessoas que estão na mesma caminhada, no mesmo direcionamento que o meu. Mesmo que seja aleatório isso, mas é um segmento. E eu acredito que, assim como as minhas orações é para que o Espírito Santo traga exatamente as pessoas que ele quer trazer para cá. Né? Então, que ele conduza, seja de qual for a fé da pessoa, assim como eu acredito também, né? Que as pessoas levam até você, até cá, e as pessoas ficam porque elas se sentem ali, paz. Elas se sentem acolhidas, o amor de Jesus da tua vida, mesmo que você não fale. Ele transborda. Ele transborda. A pessoa sente. É muito interessante isso, porque... E da mesma maneira com que isso atrai, isso também elimina. Muitos. Porque isso acontece em qualquer âmbito da nossa vida, né? Por que em determinado momento algumas amizades perdem o sentido pra gente? E é muito comum, às vezes, a gente ouvir, nossa, mas como você mudou, Graças a Deus! E que bom que a gente muda. E quem tem experiências com Deus muda para melhor. E eu acho que a gente não pode ter medo, isso tanto na nossa profissão com relação a clientes, quanto na nossa vida pessoal, de, com sabedoria, tirar aquelas pessoas que não fazem mais sentido na nossa vida, porque muitas vezes essas pessoas servem de distração para o seu foco principal. E você perde vida, não é nem só perde tempo, você perde vida quando você tem medo, porque essa pessoa está na minha vida há 20 anos, porque eu estou nesse trabalho há 18 anos, porque eu estou nisso. Eu acho assim, tudo aquilo que é propósito de Deus na sua vida, como a sua família, você deve insistir, crendo que isso pode ser eterno, sim, mas tudo aquilo que você já percebeu que não soma, a gente não pode ter medo de deixar para trás e ressignificar a partir dali. Porque eu vejo que as pessoas ficam muito bloqueadas, né, às vezes, com medo dessas rupturas e ficam carregando ali gente que está travando a sua vida e não deixando para frente. André, a gente estava falando do meu contexto familiar, né, que foi um contexto muito próspero e muito incrível, mágico. Porém, essa não é a realidade das pessoas, né? Eu gostaria de saber da maioria das pessoas, né? Na questão da autoconfiança, da questão da autoestima, eu trabalho com isso e eu gostaria de saber de você como isso funciona em contextos familiares.
A família, ela tem papel fundamental no desenvolvimento da autoestima, da autoimagem, da autoconfiança da criança, dos filhos ali. Ela pode tanto elevar, fortalecer, como destruir a autoimagem e a autoestima. A autoestima é quando os pais deixam claro no ambiente que amam esses filhos de maneira incondicional. É o amor incondicional, é gratuito. Né? E quando os pais, eles vão agindo, né, manejando o ambiente ali de uma forma que fica claro para a criança, mesmo que não é dito, que eles só são amados, valorizados, aceitos, por exemplo, quando a nota da escola é boa, essa criança vai crescendo com uma distorção mesmo, que eu sou amado quando eu tenho um bom desempenho. É condicional, né? É condicional. A desempenho, principalmente. Isso é o que não pode. Então, foi mal na escola? Não, filho, tudo bem, depois a gente recupera. Papai te ajuda, mamãe te ajuda, calma. Olha, eu vi seu esforço. Aliás, você é um cara nota 10, entendeu? Então, ou seja, aquela criança, né, ela se sente amada a despeito da nota dela. Então, isso é autoestima. E isso vai generalizando para outros contextos, outros exemplos. E quando a família ama incondicional, essa criança que vai ser um adolescente, um adulto, com uma boa autoestima, ela não vai passar uma vida inteira buscando aceitação, tentando se enquadrar a qualquer custo nos grupos, porque a gente tem a necessidade de pertencimento. Sim, sim. E aí eu não vou aceitar qualquer condição que me colocarem para ser aceito e amado, que é o baixo autoestima. E muita gente, inclusive, na adolescência, paga um preço alto por isso, porque Altíssimo. a necessidade de aceitação, ela é tão grande, principalmente nessa fase, que se você não tem uma base desde a infância, familiar, muito bem estruturada, construída, por isso que a gente vê tantos adolescentes se perdendo e às vezes se distanciando tanto da sua própria história, da sua própria essência. Por que que essas crises estão agora acontecendo cada vez mais, né? Porque a gente está falando de uma ausência de uma estrutura familiar, de um amor incondicional e de uma segurança que, assim, independente daquilo que você faça, não que aquilo lá vai ser... não que você aceita qualquer coisa, mas você é amado apesar de qualquer coisa. Então, eu acho que é importante colocar que é muito comum dentro da realidade que nós vivemos hoje, que é diferente da realidade da Aninha, que são famílias aonde talvez você tenha isso na sua casa. Mas o meu marido não é colaborativo, é muito autoritário, ou ele prejudica a autoestima do meu filho. Mas tem você para salvar. Então, às vezes, uma pessoa, aquela criança, quem trabalhou a autoestima talvez foi a mãe. E às vezes até a avó, né, Déia? Às Até vezes a não é avó. nem ali o pai e a mãe, às vezes vem... até a avó. Mas por que você tem autoestima? Veio de um ambiente tão disfuncional, alguém ali trabalhou Alguém na sua salvou autoestima. essa pessoa. Alguém salvou essa pessoa. Perfeito. E por falar em contextos familiares e atuais, né? Eu não sei vocês, mas eu nunca escutei tanto e nunca vi tanto falar-se sobre TDAH, sobre crianças imperativas e tal. Muitas vezes, Déia, e isso eu tô falando como leiga, tá? Tá. Eu vejo que às vezes essa criança, que a mãe tá falando que a criança tem TDAH, ou que às vezes, ele é imperativo mesmo e tal. Eu já vi lares desfuncionais que autodiagnosticam essa criança para que essa criança, tendo esse diagnóstico, eles possam ter o aval de continuar tendo essa família desfuncional. Até que ponto, porque o TDAH, ele é um diagnóstico clínico, ele não é laboratorial. Como é que funciona aí? Até que ponto isso, de fato, tem sido um desvio, uma desfunção do nosso contexto? Até que ponto isso está sendo distorcido? Como é que funciona isso na clínica hoje? É uma boa pergunta também, porque é uma realidade bem atual. Isso tem acontecido muito e às vezes os pais chegam já com o diagnóstico. Como eu faço avaliação neuropsicológica, é justamente para a gente conduzir para um diagnóstico. A avaliação neuropsicológica ela é diferente da terapia porque nós aplicamos instrumentos junto com a queixa, os dados que a família traz e os resultados dos testes, né, tentar ali sugerir um diagnóstico. E quem vai fechar de fato, né, nós também podemos, ou é o psiquiatra que encaminhou, o neurologista, enfim. Mas as famílias já chegam com o diagnóstico. É interessante isso. Você fala, nossa, poxa, que bacana, né? Mas por quê? E pode acontecer mesmo. Uma família totalmente desestruturada. Um ambiente altamente ansiogênico. Onde tem muitos gatilhos ali para desenvolver ansiedade, impulsividade, crises, né, de pânico, etc. É mais fácil
eu dar um diagnóstico porque eu me isento da culpa. Eu não preciso mudar nada, é o que você disse. Então, assim, é muito comum e agora a gente precisa prestar atenção, porque as redes sociais, elas estão bombardeadas aí de informações. O tempo todo. Muitos adultos, inclusive, vindo buscar, isso é muito bacana, porque eles se identificam com os sintomas, né? Poxa, eu acho que eu tenho, mas não é só os sintomas, eu tenho deixado claro isso. Você não pode, eu me encaixei lá nos sintomas do DSM-5. Não pode falar, então eu tenho TDAH. Não, porque ele é clínico. E, além disso, precisa avaliar os prejuízos que você veio tendo ao longo da sua vida e que tem hoje ainda. Na parte de atenção e funções executivas. Inclusive, hoje se sabe que o TDAH não é só a parte atencional, mas inclusive funções executivas, que é a parte de planejamento, monitoramento, organizar meu tempo, minha rotina. Então, assim, pessoas que não conseguem fazer uma ação passo a passo se perdem. Nossa, tá sempre atrasado. Isso é funções executivas que é no córtex pré-frontal. Então, a pessoa, ela vai ter que realmente passar por uma avaliação e, de fato, entender se é o ambiente. E, olha, já aconteceu muitas vezes de eu fazer uma avaliação neuropsicológica encaminhada até por médicos e, na conclusão, não concluir. Porque tem um fator emocional tão gritante, marcante, eu não posso fechar. Então, primeiro passo, eu sou dessa opinião. Talvez alguns outros neuropsicólogos fechassem o diagnóstico. Eu acho um perigo isso, porque o ambiente é disfuncional. Sim. E tá gritante, porque a gente avalia também a parte de humor e comportamento. Já aconteceu, Déia, de você avaliar e diagnosticar um TDAH ou algum outro tipo de disfunção patológica vindo de uma família onde os papéis estão sendo bem exercidos? Também já. Já? Já. Porque o diagnóstico, vamos pegar o TDAH mesmo, né? Ou mesmo um TEA, um transtorno do espectro autista. Isso não tem a ver com o ambiente, né? A gente sabe que é uma predisposição genética, então tá lá no gene. Não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Aquele cérebro é um cérebro neurodivergente, então ele funciona de uma maneira diferente. É isso. E aí tem prejuízos. Nós vamos identificar para tratar os prejuízos. Tratar não, amenizar. Entendi. Através de terapia, medicação às vezes. Funciona como uma equipe multidisciplinar ou só a terapia consegue dar conta desses tratamentos? Equipe multidisciplinar. Muitas vezes são envolvidos a terapia ocupacional, fonoaudiologia, psiquiatra, com certeza. E outros profissionais. Né? Nutrição. Tá. Mas é multi. Tá? Agora, essa questão, só completando, ao fechar o diagnóstico, né, e as famílias saem de lá super frustradas, né? Pagaram uma avaliação... Nossa, não tem TDAH, o que eu faço com essa criança? Então não dá para fechar? Não dá. Não estou descartando. Tá. Mas a orientação é que trabalhe por um período em terapia para ver como vai ser a resposta daquela criança. Daí, então, avaliamos de novo, dali 1 ano, para ver se o que ficou. Limpamos a parte emocional. Agora vamos entender o que sobrou dessa criança. Tá, ideia, como que funciona? Então, essa família, ela fez um autodiagnóstico e quando a gente fala de autodiagnóstico, a gente está falando que essa família não procurou um profissional especializado para diagnosticar, então, e colocar essa questão da patologia, do transtorno numa criança. Quais são os riscos, quais são os malefícios e depois desse diagnóstico errado, né? Vamos pensar aí que ele está errado. Sim. Como é que você faz para dar conta dessas consequências? Quais são os riscos disso? Eu acho que uma primeira coisa, dependendo da idade da criança, como aquela criança vai entender isso? Porque você muda todo o percurso da vida da criança. Porque ela precisa do amparo dos profissionais, ela precisa se de fato ela tiver. Ela precisa do apoio e etc. Mas se ela foi um diagnóstico equivocado, você já deu ali um nome para o que ela tem. Então, ela sai, muitas vezes, divulgando. As crianças divulgam, eu tenho TDAH. Gente, e vira uma muleta. Como às vezes as crianças... Porque a criança, ela tem muita necessidade de corresponder à expectativa dos pais. Dos pais. Ou seja, muitas vezes ela começa a desencadear esse comportamento para corresponder a essa expectativa. Para agradar. Exatamente. Tipo, não, se a minha mãe falou que eu sou, eu preciso ser. Se meu pai disse que eu sou, eu preciso. Então, às vezes, é muito... Por isso que isso é muito perigoso, É perigoso, né, é perigoso e isso vira uma muleta na vida dela. Tudo vai ser o TDAH. Então, o ambiente não precisa mexer em nada, que é o maior prejudicial no caso. E a família não mexe, os pais não mudam a forma de consequenciar aquela criança, porque, afinal de contas, ele tem TDAH. E mesmo tendo TDAH, nós também temos que trabalhar essa parte. Sim. De como consequenciar a vida das crianças, né?
Claro, E- até para ela ficar inserida com recursos naturais, ou seja, Natural. eu preciso ser uma pessoa comum no sentido de que eu tenho a consciência desse transtorno. Posso chamar de transtorno? Pode, Tá. é um transtorno. Mas é o seguinte, eu preciso estar inserido numa vida saudável. Porque não Sim. é porque você tem esse transtorno que você está fadado a ter esse comportamento que vai te prejudicar a extensão da sua vida. Então, como manter uma vida saudável pós-diagnóstico ou pós-disfuncionalidade? Então, tá bom. Então, eu estou dentro de uma família que é disfuncional. Como que eu vou lidar com isso? O trabalho é muito com a família, viu? Um dos termos que nós usamos é para a família precisa fazer as pazes com o TDAH do filho deles. Tá. E entendendo que tem coisas que eles vão ter que mudar mesmo o ambiente, mexer ali para minimizar, para mitigar aqueles sintomas do TDAH, de fato, né? Nós estamos falando do TDAH de fato, né? Ela teve o diagnóstico, ela fechou. O trabalho é com a criança, o adolescente e muito com a família. Então, não tem como a família ficar isenta. Não, trabalha aí, que é muito comum, né? Resolve. Fica aí, Mas a família precisa ser inserida no processo, porque essa criança não faz o que ela quer, o que ela faz porque ela quer. Ela não consegue. O controle inibitório dela é prejudicado, ela não consegue inibir uma resposta e dar aquela adequada que o ambiente espera. Não, ela deu, ela foi impulsiva. Tá. Isso é difícil. Aí, com a terapia, nós vamos trabalhando no controle disso, treino de atenção e outros comportamentos, e a família tem que colaborar. Por quê? Com a gente, é uma sessão de 50 minutos apenas. Nossa, O trabalho é com a família. Ai, que E lindo. escola. É muito interessante. Nossa, daria pra gente ficar aqui o Daria. dia Gente, vamos inteiro. ficar, Vamos vamos ficar o dia voltar, todo. vamos voltar pra com conversar, verdade. gente. Ai, André. Odeia, se fosse gente para você volta. deixar, compartilhar ou um pensamento, ou uma frase, ou um desfecho para essa nossa conversa, para esse Pó de Minas aqui, o que você deixa nessa mesa? Eu deixaria, assim, para quem está nos ouvindo e para nós também, se você identificar qualquer situação, né, seja no seu relacionamento ou com o seu filho, que você não demore na procura de uma ajuda. Porque a gente tem visto famílias chegarem num nível tão prejudicado, de tanto Caótico, sofrimento, né? que poderia ter sido evitado se a gente pegasse lá atrás. Uhum. Não tenha medo, não tenha vergonha, primeiro porque Deus está conosco. Sim. E Ele vai direcionar, Ele vai cuidar, Ele vai, coloca nas mãos de Deus. Né? Ele vai direcionar, inclusive, qual profissional você deve procurar para te ajudar. E muitas vezes, né, Déia, a pessoa não tem recurso para pagar essa ferramenta. Então, não deixe de procurar ajuda por isso. Porque não é procurar qualquer ajuda, é procurar a ajuda certa. Muitas vezes ela é de um profissional, muitas vezes é daquela pessoa que você consegue ver os frutos que caem da árvore. Porque árvore bonita, árvore pomposa, a gente encontra em muitas esquinas. Mas é importante a gente selecionar os frutos que caem dela para que a gente possa, assim, sentar sobre a sombra dela. Perfeito. Então, eu sempre penso que muitas vezes existem ajudas que a gente vai procurar que elas não podem ser pedidas para qualquer pessoa. Isso muitas vezes não tem a ver com título, nem com sucesso profissional, nem com sucesso financeiro. Eu sempre falo isso para que a gente tenha a sabedoria de olhar o fruto que cai dessa árvore, porque ela vai poder te ajudar. É verdade. Muito bom, muito bom. Muito bom, gente. Encerramos, Minas? Ai, gente, aqui Encerramos, pode Minas. tudo, aqui pode Pode, Minas. Minas. Pode, Mira. Ai, Traz o pão de André. queijo. Vai ser na próxima pão de queijo, né?